Agora eu queria a sua atenção para a palavra, livro do profeta Oséias. É um profeta do Antigo Testamento, capítulo 13. Nós estamos crescendo bastante nessa mensagem. É depois do Daniel, pessoal, é fácil. Você tem os maiores profetas, que é Isaías, Jeremias com Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Quando Efraim falava, tremias. Foi exalçado em Israel. Exalto em Israel. O que eu quero passar para você? Efraim, ele era o segundo filho de José. Mas quando Jacó estava para morrer, ele foi abençoar os filhos de José. Colocou os dois nas tribos de Israel, porque saiu o Levi, né? E saiu o próprio José. Então entraram Efraim e Manassés. E na hora dele impor as mãos, ele trocou as mãos assim. Colocou as mãos, a mão direita no Efraim, a mão esquerda no Manassés. E o José falou assim, pai, não é desse jeito, não é o nosso costume. Ele disse, eu sei o que eu estou fazendo. Era profecia. Porque esse Efraim foi se levantando, ele se tornou maior em Israel, ocupando até o lugar de Rúben, que era o primogênito de Jacó. Isso tem muitas lições para nós. Ele se tornou tão grande que em várias passagens da Bíblia, Israel é chamado de Efraim. Mas aí está dizendo aqui que a sua voz, entenda, quando ele falava, tremia. E eu falei que isso está acontecendo muito com a igreja de Cristo. Eu comentei com os pastores quinta-feira, eu perguntei, pastor, qual foi a última vez que manifestou um demônio na sua reunião? Ah, pastor Jaime, hoje o pessoal está mais evangelizado, o mundo está mais evangelizado. Engano, irmão. Tem tantas pessoas precisando de libertação, como no dia que eu cheguei na igreja. Que eu cheguei com depressão, cheguei alcoólatra, e quando o pastor, que não era nem o pastor titular da igreja, nem o auxiliar do pastor, era o auxiliar do auxiliar do auxiliar. Mas ele orou com tanta fé, era pouquinhas pessoas, e manifestou um demônio. Eu coloquei no meu coração que eu tinha que ficar firme. Ou eu ficava com Jesus ou com aquelas coisas. Eu fiz uma reunião sexta-feira, aqui há 7 anos atrás, eu tenho as imagens. Tinha tantas pessoas que fizemos o auditório do lado de fora. E eu fazia imposição de mãos. 7 anos, não tem tanto tempo não. Bem, quando acabou o culto, eu fui para casa, não sei se era o pastor Lucas, tinha um pastor junto comigo. Nós passamos ali na República com a Vieira de Carvalho. Vieira de Carvalho é um lugar cheio de barzinhos à noite. E eles estavam lotados, com as pessoas do lado de fora. E eu comentei com o pastor, rapaz, a igreja estava cheia, mas tem muita gente para ser liberta ainda. Não, ainda tem muita gente com demônio. Mas a voz, talvez, dos pastores não está mais expulsando demônios. Não estamos usando. Estamos deixando, veja o que o profeta Jeremias fala. Jeremias é um pouco atrás. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. 2:13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deixamos o manancial da vida, que é a palavra de Deus, e começamos a cavar cisternas rotas, rachadas, ou que não retêm águas. Quando isso acontece, pastor Jaime? Novo Testamento, versículo muito conhecido nas mensagens com o pastor Jaime. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Carta de Paulo aos cristãos da Galácia. Capítulo 1, versículo 6. 1:6. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Quer dizer, nós não estamos fazendo como Jesus mandou. Se você examinar as Escrituras, examinar é isso. Examinar não é você não, você examina, entenda bem, como estão as suas unhas, você examina como está seu rosto, você examina, fica olhando. O doutor que examina um bom mesmo, né? Você vai ao dermatologista, um bom dermatologista, ele olha o seu corpo todo.
Se você quer fazer um check-up, né, ele vai olhar todo o seu corpo. Não vai só olhar o que você mandar, não. Ele vai examinar. Você lembra que ele colocava, o médico da família colocava aquilo? Bem, olha a garganta, olha tudo aí, examina. Nós temos que examinar as Escrituras, que é João 5,39, não precisa ler. Se você examinar, você verá que o ministério de Jesus, e ele diz, quem crê em mim fará também o quê? As mesmas obras que eu faço. 80% ou mais são milagres e libertações. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós deixamos o manancial das águas da vida e passamos a seguir o quê? Cisternas rotas, coisas que achamos que são bonitas, que são, vamos dizer, prazerosas, mas que não é o Evangelho. Eu falei com um amigo meu, eu posso falar que eu tenho liberdade, eu disse, rapaz, você está se perdendo de deixar o que Deus deu para você. Ele pega amizade com as pessoas, olha pastor, eu gosto muito de você, porque você não ora com aqueles pastores que ficam invocando demônios, expulsando demônio, toda hora, sai capeta, sai satanás, sai demônio, sai não sei o quê, e fica falando nome de demônio, eu gosto do seu jeito de orar. E um dia você está inspirado, eu falei para ele, e ele conversando comigo, falando a mesma coisa, inspirado e disse, hoje eu vou fazer uma libertação, olha, você foi vítima de feitiçaria, de macumbaria, você vem que eu vou fazer uma oração forte de libertação. E ele começa a orar, já está pronto para orar. Ele ia orar, demônio do cemitério, demônio da capa preta, demônio que foi pago, foi mandado, você vai sair. Mas aí ele cruza o olhar com aquele irmão que fez um elogio para ele. E quando ele cruza o olhar, ele diz assim, ele muda tudo assim, inimigo de nossas almas. Parece cômico, não é verdade? Mas é o que está acontecendo. Uma pessoa pede oração no local de trabalho, na vizinhança, na família, pede uma oração para você. Olha, eu descobri que eu estou com câncer. Você não quer? Ora por mim, por favor. Ah, tá, me dá seu nome que eu vou levar para a igreja. Foi isso que ele pediu. Ele disse, ore por mim. Você tinha que orar. Mas como é que eu vou orar? É simples. Jesus, essa pessoa disse que está com câncer, pois em teu nome eu amaldiçoo esse câncer, em nome do Senhor. Basta isso. Quem vai fazer a obra é Deus. Não é por muito falar. Reparem o missionário R.R. Soares na oração. Ele não ora tanto, fica na oração de tanto. Ele faz determinação, convicto que orou e está acontecendo. Nós temos que aprender com a Bíblia. E estamos deixando e seguindo um outro evangelho e não estamos vendo o que deveríamos de ver. Quer dizer, não estamos tendo a manifestação que deveríamos de ter. E ele fala mais. Mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não, irmão, esse negócio não é assim, não. Tudo desses pentecostais, tudo dessas igrejas, demônio, é demônio, é demônio. A Bíblia diz. Tudo que mata, rouba e destrói é o diabo. É claro que não é só isso, pessoal. Nós vamos ver daqui a pouco na segunda parte o que é que agrada a Deus. Você vai ver isso, claro que vai ver, adorar a Deus, louvar a Deus, se envolver com Deus, pedir pelas almas e renunciar você mesmo na oração, renunciar seus sentimentos, renunciar suas emoções, tudo isso é agradável a Deus que nós veremos ainda hoje. Mas não vamos perder essa parte aqui, faça como Jesus mandou, porque senão você está deixando o manancial de águas vivas e está criando cisterna rota que não retém as águas, revelações de Deus. E ele diz mais, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, diga, seja nada. Meu irmão, é coisa séria. Não temos que anunciar outro evangelho, como também Hebreus 13:8, você conhece? Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Preguei recentemente com mais detalhes. Não existe Jesus Cristo sobreestar. Não existe Jesus Cristo ter uma descendência humana lá na França. Não existe. Isso é Hollywood, isso é inferno, irmão. É satânico, não existe. Mas também nós, Igreja de Cristo, estamos apresentando outro Jesus Cristo, que não expulsa demônios, que não cura os enfermos, que nós temos que fazer isso no nome dele. Ele nos delegou a ordem. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Examine Jesus o que ele fazia. Você verá que a maior parte do ministério dele é a cura dos enfermos e expulsar demônios das pessoas. Mas nós não estamos fazendo isso. Estamos anunciando outro Jesus Cristo. Não vos deixeis levar
em redor por doutrinas várias e estranhas, abandonando a simplicidade do Evangelho. Porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Quer dizer, essas doutrinas, esses costumes que vão passando, são coisas rápidas. O Oséias, ele fala claramente para nós, daqui a pouco eu volto no Oséias, que isso é como fumaça. Os modismos, as coisas que aparecem, elas vão passar. E quem prega o Evangelho, quem vive o Evangelho, vai permanecer. Mas nós queremos enfeitar. Já ouviu alguém falar enfeitar o pavão? O pavão já é bonito. Está tudo bem que ele não tem um pezinho bonito lá, não é? Não tem, mas o pavão já não tem que enfeitar o pavão. E nós queremos enfeitar o Evangelho. Com doutrinas, com coisas estranhas que não dizem nada a respeito da palavra. Hebreus ainda, capítulo 10, versículo 35. Só voltar 2 folhas. Agora é matéria nova. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência. O que é paciência? Capacidade de esperar. Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, cumprindo o que Deus mandou, sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Eis que vos dei poder para pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Ele diz assim, para que possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá. Não saia do Evangelho, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Resumindo, os 4 versículos, como demora às vezes alguma coisa acontecer, nós achamos que não estamos orando de maneira certa. Achamos que o Evangelho está ultrapassado. Achamos que somos crianças demais e começamos a recuar, deixando de fazer aquilo que Deus manda. Nós vamos provar o quê? Sabor, porque não vai permanecer, a obra de Deus é que permanece. Os céus e a terra passarão. Tudo que os homens inventam, entenda bem, passa. Tudo que o homem cria, eu estou falando igreja, que é criado pelo homem, vai passar. Tudo que é criado pelo homem, doutrina, modo de oração, modelo de oração, tudo isso passa. Chega um pouco que aquilo cansa. Chega um pouco que aquilo satura. Chega um pouco que aquilo ali não dá mais, porque não é de Deus. Quando nós estamos firmados em Deus, é outra coisa. As coisas de Deus só crescem. Cada dia você quer mais. Mas tem essa curiosidade humana, que o homem quer algo maior e acaba deixando o Evangelho. Volta no Oséias, que tem mais revelação para nós. Então, paramos no versículo 1, Oséias 13, 1. Ele diz, quando Efraim falava, tremias. O inferno tremia. Os demônios saíam. Há quanto tempo você talvez não ora? Você orava, o marido sabe, minha mulher está na presença de Deus. O senhor orava, a mulher dizia, meu marido está na presença de Deus. Os filhos, papai está na presença. O casal orando dentro do quarto. E os filhos escutando. Estão orando lá, estão buscando a Deus. Estão fazendo um louvor. A glória de Deus está brilhando. Mas hoje não. Não mexe. Tremia-se, o inferno tremia, o céu se abriu, os anjos de Deus obedecem à voz da palavra de Deus. Mas não está acontecendo mais isso. Não estamos vendo. Nós temos que voltar. Os anjos não ouvem a voz do Jaime de Amorim Campos. Não ouvem a sua voz, ouvem a voz da palavra de Deus. Se eu crio algum modelo de oração, se eu crio, entenda, alguma doutrina que não é bíblica, eles não ouvem. Leia depois, Salmo 103, versículo 20. Eles ouvem a voz da palavra de Deus. Se eu não oro fundamentado na palavra, minha oração pode ser bonitinha, pode ser aquela oração impostada, pode ser uma oração com fundo musical, que emociona as pessoas, mas vai passar. Os céus e a terra passarão. Mas se for de Deus, daqui a 30 anos, 40, 50 anos, você vai estar orando. Você vai estar praticando. Aí ele diz... Mas ele fez-se culpado em Baal. Baal é senhor também, mas da sensualidade, da imoralidade.
E não é apenas prostituição, não. É o adultério espiritual. Ele quer que você adultere. Repito, não é apenas físico, homem com mulher, não, não. Ele quer que você se prostitui, que você negue a palavra, que você traia a palavra de Deus, que você abandone a palavra de Deus. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram-se uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento. Todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. A igreja de Cristo não faz imagem, mas faz às vezes imagem, não de pedra, de prata, mas de carne, de osso, homens, que são colocados em lugar de deuses. Havia um livro, alguns chamavam, porque eles estavam dizendo uma sessão, vamos dizer, de ficção, mas se você pegar bem, aquilo tem coisa espiritual também. Eram deuses os astronautas. Não sei se alguém leu o livro. Mas se você ver, tem cunho espiritual. Mas se você notar, talvez a igreja de Cristo também está fazendo. Eram deuses os pastores? Os pregadores? Não, eles passam. Samuel, nós veremos Samuel hoje, foi um grande, mas o maior talvez de Israel. Nos seus dias, os filisteus não conseguiam prevalecer contra Israel. Mas o que aconteceu com Samuel? Envelheceu. Todo mundo envelhece. Por mais que você passe uma graxa no cabelo, envelhece. Todo mundo envelhece. Pode ter certeza disso. Todo mundo envelhece. E Samuel envelheceu. Os pastores vão envelhecer, porque não são deuses. Agem na ordem do Deus vivo. Agem na ordem do Deus, não são deuses. E 3, por isso serão como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Os céus e a terra passarão, passam. Não sei se já aconteceu contigo, você olha para a nuvem assim, às vezes vê até uma imagem, já aconteceu? Vê um cachorro, vê um cavalo. Daqui a pouco você olha, não tem mais, acabou, foi rapidinho. Isso acontece, você está indo assim, você repara assim, olha que coisa bonita, parece até o rosto de uma pessoa. Aí você olhou para cá, quando você olhou para cá, cadê o rosto? Sumiu. Passa. Assim são as doutrinas dos homens. O que os homens inventam, passa rápido, irmão. Não estou falando lá de fora, estou falando da igreja. O que os homens inventam na igreja, as doutrinas, as orações, os modelos de oração, se eu inventar, qualquer pessoa vai passar, só não passa o que é da palavra de Deus. Porque ela é provada no fogo e ela não é queimada. Mas a obra do homem é queimada. Ela não prevalece. E ele está dizendo para nós que é assim exatamente como o folheiro. O que é folheiro? Película, né? Que a tempestade lança da eira. A eira é onde se seca o grão, né? Se faz a separação das colheitas, tudo lá. Vem um vento, leva tudo. Que a tempestade lança da eira como a fumaça da chaminé. Mas olha, como diz alguém no meio evangélico, olha a paulada aí do Senhor agora. Todavia, eu sou o Senhor. Não é o homem que é o Senhor. Não, por mais que, se ele está criando algo, não vai à frente. Eu sou o Senhor. Não estou dizendo que ele não faça algo do Senhor. Teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim. Porque não há Salvador senão eu. Não há. Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai por nenhuma doutrina humana chegar ao Senhor. Por nenhum modelo de oração você vai chegar ao Senhor. Por nenhum modelo eclesiástico você vai chegar. Só pela palavra de Deus. Só pela palavra que você encontra Deus. Aí você vai ver como é bom estar na presença de Deus. E cada dia você vai querer mais. Digo, do homem satura. Do homem cansa, do homem enjoa. Tinha uma canção, não vamos jogar pedra, nem vou mandar carta para o missionário não, tá? Mas tinha uma canção quando eu era garoto, secular, assim, diz assim, você não é doce de coco, mas enjoei de você. Deu para entender? É paixão burra, idiota que passa. A pessoa fica, daqui a pouco enjoa daquela pessoa, mas quando é de Deus, é o amor, não enjoa. Vocês ficam velhinhos, juntinhos, cada dia um amando mais o outro. A paixão passa rápido, entenda? É doce de coco que enjoa, meu irmão. Irmão, doutrina do homem também. Doutrina do homem enjoa também.
Pode ter certeza, doutrina do homem enjoa, ensinamento humano, repito, falando de igreja, enjoa, passa, ninguém aguenta mais, satura, vai passar, vai passar, vai passar. Os Beatles falaram nos anos 60, somos mais populares do que Jesus Cristo. Eles passaram, irmão. Jesus Cristo continua o mesmo. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem gente que já foi da esquerda e depois vai passar para a direita. Nós continuamos sendo do alto, irmão. Pode ter, o homem muda. Já teve gente que dizia que era esquerda, depois era direita, dizia que era de esquerda, depois mostrou que era esquerda. Depois inventaram o centro, quer dizer, não fica ensinando nem para lá nem para cá. Besteira, eu não sou nenhum dos dois, nem dos três, não sou do centro, nem da direita, nem da esquerda. Não, eu sou do alto, irmão. Eu sou do alto, nós temos que ver a palavra de Deus. Isso é que nós precisamos, de pessoas que estejam na palavra. Então ele está dizendo para nós, eu sou o Senhor, não há outro. Leia depois Isaías 43:11, ele diz que não há salvação fora dele. Não há salvação. Essa é a mensagem inicial para você. Doce de coco enjoa. O que o homem faz, por mais que seja prazeroso, vai enjoar. Fica a palavra de Deus que ela nunca vai te enjoar. Cada dia você vai querer mais, 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 vai desejar mais e mais, até sim chegar à unidade, até chegar à estatura de Cristo, até o dia quando você estiver achando que está chegando, está na hora de ir embora já. Que todo mundo passa, e eu vou passar, você está passando, todos nós vamos passar aqui. Eu já fui velho, fui garoto, Davi disse, agora sou velho, mas jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Fica com essa palavra, só a palavra de Deus que não enjoa.